episódio de hoje para falar de um tema assim, eu acho que mega importante que acontece na vida de muita gente. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe tanto. E para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, eu tenho certeza que isso já bateu na porta. Essa demanda já apareceu, que são os esquemas de abandono, de vulnerabilidade. E ninguém melhor para falar sobre isso comigo do que a Luca. Luca, eu vou pedir para você se apresentar, que eu enrolo muito aqui para apresentar as pessoas. Querida, Tami, querida. Meu nome é Luca Salomão, né? Luciana Salomão, meu apelido é Luca, então, né, eu falo Luciana Salomão, prazer pegar aqui na minha mão, porque muita gente me conhece como Luca pela rádio, pelo 89, a Rádio Rock. Eu trabalho lá desde 98, faz muito tempo, e também sou psicóloga da terapia do esquema, que eu amo uma abordagem assim, de, tipo, nossa, eu super me encontrei. E eu achei tão legal você chamar para a gente trocar essa ideia sobre esse tema que eu piro. Então, para mim é uma honra estar aqui com você, Tami, querida. E deixa eu perguntar uma coisa, até aproveitando esse amor pela terapia do esquema que eu compartilho também, o que que te levou a ir para a terapia do esquema? Falar, caraca, eu acho que isso aqui faz sentido. Uma loucura, porque assim, a gente não vê essa abordagem em faculdade, não é uma abordagem assim ultra super conhecida, pelo contrário, até, né, tem gente que acha que é até meio mística, né? Um Uhum. negócio meio os astros, a terapia do esquema, e é uma coisa assim, né? Já ouvi vários comentários desse tipo. Mas quando eu saí, né, da faculdade, daí você vai tentar achar ali uma abordagem. Eu gostava da psicanálise, mas não era aquele 100%. Eu gostava da Gestalt, mas também não era aquele 100%. Achava a TCC sensacional, curtia, mas eu sentia falta do passado, sabe? E aí foi nessa caçada, assim, que eu encontrei a terapia do esquema. Eu falei, ah, legal o nome, né? Vou dar uma pulsada, vamos ver qual é que é. E aí eu comecei a ler. Aí tem um livro muito legal que é o Reinvente Sua Vida. O nome eu acho super coach, assim, muito. Vamos lá, você consegue, vem, vem. E aí eu fiquei meio de segunda, mas eu falei, ah, vamos ver, né? Qual que é. Título eu achei bem mais ou menos, mas fui. Aí eu me apaixonei. Aí eu li o livro, entendi a terapia do esquema, né? Através desse livro Reinvente Sua Vida e do Jeffrey Young, e aí eu falei, cara, é isso, né? Porque fala muito assim dessa questão da TCC, né? Fiz a pós também da terapia do esquema, que ela vem depois, né, da TCC ali, e tem eu pirei, cara. Então, assim, a terapia do esquema basicamente é aquilo, a gente falar sobre os esquemas desadaptativos, né, que vem da infância, então tem muito aquilo do Bowlby, né, da teoria do apego também, aprofunda bastante nisso. Tem um olhar ali também, não psicanalítico, mas que vai muito ali para aquela raiz, tem uma coisa um pouco mais abstrata, vamos dizer assim, e aí ela ancora num presente e vai ali para uma essa parte mais da TCC, vamos dizer, até você descobrindo, né, quais são os esquemas desadaptativos e transformando o presente dessa pessoa que muitas vezes vive nesse passado, que é um lugar de referência, mas não de residência. Nossa, eu gostei muito dessa frase final, é muito isso. E eu acho que terapia do esquema, quem nunca foi meio traumatizado ou tem experiências negativas ou desadaptativas, quem nunca levanta a mão, né? Então eu acho que quando a gente entra em contato com a terapia do esquema, pelo menos foi a minha experiência, é falar, caramba, isso aqui faz sentido, hein? Até com É, com a nossa história, né? Com as nossas experiências, assim, falar, putz, esse negócio aqui não faz sentido, não é que isso aqui e trazer, entender, né? Porque a TCC a gente fala muito dessas crenças, né? Nucleares, intermediárias, legal. Então temos essas crenças intermediárias aí que vão influenciar diretamente na forma como a gente se comporta, como a gente pensa, etc. Mas como que é formada essa crença? Onde surgiu essa é, bendita, né? Que é. diacho que é essa crença? E é interessante que eu atuo com TCC, eu atuo com práticas baseadas em evidências, mas a TCC já teve pacientes que me trouxeram isso também. Tá, eu entendi que isso acontece comigo, mas como que aconteceu isso? De onde isso veio, né? Exato. Exato. E aí que está a grande questão para se olhar, né? Como é que veio isso? Como começou? Então, a terapia do esquema, basicamente, o esquema é o esqueminha, né? Aquele desenho de puxa aqui, vem aqui, então tem isso, aí vem o outro, aí vem aqui. Então, esse um outro, vamos
dizer assim, falando bem toscamente, né? Mas assim, são 5 domínios. Então imagina assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, um esqueminha, né? Ali escreve, tal, 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 tal. E aí vai puxando. Cada domínio desse tem um ramo de esquemas. Cada pessoa pode ter até os 18 esquemas ali, ou pode ter um ou dois, mas é meio que entender isso. E aí cada pessoa vai ter o seu esqueminha, seu puxadinho, vamos dizer. Uhum. Então, assim, dos 5 domínios, né, que são os principais ali, que seriam as crenças, né, ideais, as ideias ali que a gente acredita em várias leituras, mas assim, tem o domínio, o primeiro domínio, é que eu também não quero ficar cagando regra aqui, parece que eu estou dando aula, né? Não, não. Não Mas quero isso. pode Bom, falar, porque eu me é empolgo. interessantíssimo. E também tem bastante psicólogo escutando a gente aqui, que são os que É, mais mandam pergunta. então, ótimo. Porque assim, o primeiro domínio, que é onde vem o rebosteio todo ali, é o de evitação, de rejeição, que é aí que entra aquele que você gostou, né? Que você se interessou, que é o do abandono, o abandono barra instabilidade ali, e aí vai abrindo para outros esquemas. Aí tem o prejuízo na autonomia, né? Que são os limites prejudicados, que é o domínio 2 e aí abre para outros esquemas. A falta de limite abre para outro esquema, onde vem ali, às vezes, os narcisistas, uma questão mais assim de arrogo. Aí tem o domínio 4 que é a direção para o outro, aquelas pessoas que mais são subjugadas, de autossacrifício, tem dificuldade para falar não. E aí tem o domínio 5 que é o da hipervigilância. Enfim, eu acho demais, porque ele vai. É como se você fosse desenhando mesmo ali um mapinha. E, cara, na hora que dá o match, você olha ali, você fala, né? Eu cansei de ver já paciente falando, puta, meu, me descreveu, cacete, é assim, é isso, sabe? Então é muito legal. Falei a palavra sem querer. Não, eu falo muito. Ah, É, ufa! todo mundo só fala, ups, aqui não, mas É, eu tenho um paciente que eu mostrei pra ele um esqueminha, tinha uma questão de relacionamento e tal. Ele falou, cara, também, é isso que você falou, né? É tipo, sabe, aquele, vou brincar aqui, né? Já que você falou de coisa mística, gente, eu tô brincando, tá? O pessoal de evidência aqui, tô brincando, mas é sério. É tipo aquele mapa astral que deu certo, você fala, é, caramba, é isso, né? Meu, puta exemplo legal, até porque eu não manjo nada de astrologia, mas é realmente uma questão assim que muitas pessoas já passaram, né, por determinados traumas que vão gerando esquemas desadaptativos. E, por exemplo, quando a pessoa fala, é que eu sou de câncer, e o câncer ele é assim, ou X ou Y, e ela se vê ali e toma aquilo para ela e vira alguém que manja muito de astrologia, sei lá, né, Uhum. por conta desse encaixe. Então é demais quando acontece isso, só que com a parte da nossa cabeça, né? Você fala, meu, entendi esse meu funcionamento. Aí depois que você percebe, dá para cambiar o modo, né? Você vê ali que, ó, olha eu agindo através desse esquema. Peraí, deixa eu. Ah, tá, é pra cá, sabe? É mais aqui. Então é muito legal. É isso. E aí eu acho que até eu não sei se eu contei essa história algumas vezes em algumas aulas, mas eu não vim da TCC. Quando eu me formei, eu nem gostava da TCC, eu achava ela bem chata. E eu fui, a minha primeira especialização foi em psicologia analítica junguiana, porque eu sou apaixonada pelo Jung, assim. Ah, eu nem faço. Nossa, e aí eu tava fazendo a especialização com Carlos Byton, ele é falecido hoje, mas assim, ele foi. Sabe aquele professor que não é um professor, ele é um mestre. E aí, numa aula, eu falei, professor, tá, eu entendi o que acontece com o paciente, mas e aí? Como eu faço pra ele mudar? E ele, com a maior naturalidade do mundo, falou: pra ele mudar, TCC. Ele é super natural, assim, sabe? E eu acho que esse, Mas, esse é o ponto, assim, de entender a importância da gente entender de onde vem esses esquemas, e a gente vai falar desse esquema em específico, e depois a gente pode fazer outros episódios se a Luca topar de outros esquemas. sim, Mas a partir disso também entender que entender o esquema é o ponto, é o ponto inicial ali, o pontapé. Mas que entender o esquema não faz a gente sair do esquema necessariamente, né? exatamente. Então tem várias ferramentas, tem um monte de puta, tem tanta coisa legal, várias técnicas, assim. No caso do abandono, né? Porque o abandono, o esquema de abandono, está dentro do domínio de desconexão e rejeição, né? Uhum. Então, esse domínio é aquela expectativa ali de que a necessidade de proteção, de estabilidade, de cuidado, não vai ser satisfeita, enfim, não vai ser resolvido ali. A pessoa fica com essa sensação assim. Esse é um domínio.
esse domínio tem alguns esquemas. Esse esquema do abandono, que é meio que o clássico assim do atendimento clínico, tanto que por isso que ele está no domínio um, que muitas vezes parte daqui, né? Então tem o esquema de abandono, tem o esquema de privação emocional, que é quando a pessoa muitas vezes não fala aquilo que está sentindo por medo disso ou daquilo. A defectividade está dentro desse domínio também, que é pessoa que você acha não capaz, mas feio também, com defeito, sabe? Defeito físico, defeito interno, você acha errada. Tem o esquema também de desconfiança e abuso, que é muito ali lado a lado com o de abandono, que é o medo, né, de não se envolver, porque no futuro vai acabar se ferrando, então é melhor eu nem entrar. E também tem o esquema de alienação social. Alienação, às vezes a gente fala, eu acho engraçado esse termo quando usam, assim, o esquema de alienação, no começo eu ficava meio, parece uma pessoa meio, mas é o alienado mesmo, é o à deriva, né? Aquela pessoa que fica meio que ali desconectado, né? Então, o abandono está aqui, dentro desse domínio. Então, isso é a primeira coisa. É meio que psicoeducar também, né, esse paciente a entender da onde vem esse esquema de abandono. Aí cavuca a infância, adolescência e até a vida adulta, porque os esquemas eles vão se formando. Qual que é o Aí tem, papel desses vínculos iniciais e dos outros na formação desse esquema de abandono ou de vulnerabilidade? cara, é imprescindível, assim, é um negócio que é muito, não tem outra palavra, assim, é foda, sabe? É assim, é foda. Quando você vê uma criança que não teve ali uma validação, que não teve uma proteção ali, que não foi defendida, né? Se você pega assim, a maioria das pessoas que estão nesse domínio, elas tiveram uma família assim mais fria, mais rejeitadora, né? Tem muitos exemplos assim de não ter voz, até para, sei lá, vai escolher uma pizza, né? Aí a criança quer frango com catupiry, mas a mãe gosta de portuguesa e o pai de, sei lá, alite. Nem pergunta para ela, você quer o quê? Você prefere aquela pizza lá desejada, nunca é a que eles escolhem. Enfim, então normalmente é assim, né? Uma família mais rejeitadora, mais impaciente, mais imprevisível, assim. Então, são tipicamente assim que nasce, e aí a criança ela vai entendendo que a voz dela não é tão ouvida e ela tem que tentar se adequar num formato que não é o dela, então provavelmente o problema é dela, então o defeito é meu, porque afinal de contas, né, os pais estão aí para proteger, mas eu não fui validar. Aí começa o rebosteio. E aí vai crescendo e vai entrando em relações que muitas vezes repetem isso, né? Então namora com alguém que é casado, ou namora com alguém que mora longe, e aí depois fala que eu tenho o dedo podre, mas não é porque vai Relacionamentos imprevisíveis ou coisas que vão repetir aquele padrão, né? e vai fazer ela ser abandonada, né? Ser deixada, não ser escolhida, não ser a prioridade, e vai repetindo. Na hora que a pessoa se liga nisso, ela fala: olha eu lá gostando do cara que mora em outro país. Porra, sou eu já fazendo isso, já estou me abandonando, né? Já estou deixando a relação ali para eu me ferrar. E entre outros inúmeros exemplos, assim, né? Então, o primeiro lugar é esse, né? De fazer a pessoa entender, olhar ali, ampliar essa lente. Para chegar nisso, vai sessão, né? Vai falando, vai passado ali, tal, até mas na hora que vê, depois não desvê mais. Aí Ah, consegue, sabe? E se ligando, falando assim, puta, não vou entrar nessa, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já consigo ler o meu futuro, indo para astrologia ali, ou sei lá o quê, porque eu estou vendo o meu presente, né? Então ela vê o presente e aí já consegue mudar, né? Através de vários exercícios também da terapia. e tem um negócio bem interessante, né? Que tem gente que vai falar assim, nossa, mas acontece comigo, mas eu nunca, minha família não era assim. E uma coisa muito interessante, até queria saber sua visão, é o abandono real e a percepção de abandono. E muitas vezes eu, Uhum. eu trabalho muito com avaliação e diagnóstico, e às vezes, até no caso de adultos, eu entrevisto a mãe ou alguma coisa. E às vezes os pais não percebem, às vezes, assim, muitas vezes, ou não foi consciente, ou não foi tão intenso, ou foi pouco, mas na percepção, a percepção da pessoa foi de abandono, né? Então.
Uhum. esses esquemas, eles são formados tanto no abandono real quanto na percepção desse abandono, né? E que isso pode variar, não sei se faz sentido. Faz. Aí é entender o porquê que ela tem essa percepção do abandono. Quanto que é ali uma vitimização, quanto aquilo é real, quanto é um pensamento mais catastrófico, o que significa isso, né? E o quanto que o negativo, às vezes, preenche o lado das potencialidades. Então, por exemplo, no caso do esquema que nasce de uma instabilidade, vamos supor assim, né? Então, a pessoa experimenta uma conexão emocional super forte e legal, e aí perde essa conexão. E aí não suporta ficar sem a pessoa que ama, por exemplo, por causa daquilo que sente sem ela. Então, a questão de se sentir conectado com o resto da humanidade, aí perde aquilo, essa conexão, aí fica lançado num vazio. E o quanto que isso, então, é de fato uma impressão ou é mesmo, entendeu? E se for uma impressão, por que dessa impressão? Por que que ela acha que essa, aquilo não é? E cavuca e acha. Eu respondi? Total, total, é isso. E esse ponto que você falou é muito importante, porque é um processo, né? É muito importante entender que, por mais igual a Olga falou, tem um esquema, é quase um fluxograma que norteia a parte Isso. teórica. Mas, cara, isso de forma nenhuma é receita de bolo. Não, pelo contrário, é super ultra cada um, cada caso um caos total. Cada caso, um caos. Aliás, eu adoro o quadro, o programa. Adoro, Adoro. adoro, assim. Ai, que legal, obrigada, Paula. É isso mesmo. Então, por mais que a gente tenha então a parte teórica ali, uma estrutura do que faz, que norteia o nosso olhar, isso é tão individual. É o que ela falou, poxa, tá, então é uma percepção. Essa percepção vem de onde? Por quê? E qual é a experiência e como é a interpretação dessa experiência? Eu brinco assim que não existe uma experiência verdadeira, é tudo sobre como a gente interpreta aquela experiência. E eu vou fazer um exercício aqui com quem tá assistindo, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A mesma situação aconteceu com você que tá assistindo em momentos diferentes na sua vida, sei lá. Na bunda, né? Quem nunca levou um pé na bunda? Eu já levei vários. Então, pé na bunda aconteceu em momentos diferentes. E você lidou com a mesma situação em momentos diferentes da sua vida de maneira muito diferente. Uma briga, sei lá, alguém te xingar do mesmo nome, sei lá, qualquer situação pode ter acontecido de uma forma muito igual em momentos diferentes da sua vida e você lidou o impacto emocional, o seu comportamento foi diferente. Por quê? Porque a sua interpretação daquilo que aconteceu foi diferente. Não sei se faz sentido pra você. Total, tava mega prestando atenção aqui, assim, faz total sentido. Inclusive, você falando isso, você já ouviu falar do exercício do ônibus? É muito isso, assim, tem muito a ver com isso. É muito da terapia do esquema, é demais. E é imaginar, tem muito a ver com isso que você falou, mas assim, é imaginar um ônibus, um ônibus mesmo. E aí você vai pensando nas suas fases da vida ali que foram mais marcantes, sei lá. Então, mesmo aquelas que você não se lembra, que aí entra aquilo que você falou, a memória daquilo, sei lá, uma foto sua recém-nascida, sua foto Uhum. da maternidade. Então tá lá no fundo do ônibus. Aí depois, sei lá, você com 5 anos, com 10, com 15, com 20, 25, até a idade atual. E aí o acordo ali, até no atendimento das situações, é você não pode botar ninguém para fora desse ônibus. Porque, na verdade, esses ônibus são versões da gente, né? E o ônibus é a nossa vida. Mas tem que olhar para essas versões e entender. E quem que está dirigindo esse ônibus? Então, às vezes, quem está dirigindo é a versão da pessoa de 15 anos de idade, com esquema de abandono, quando os pais se separaram. E aí, quando ela vai namorar hoje com 35, 36 anos, ela já abandona para não ser abandonada. Então, é olhar e dar voz para aquela menina ali de 15 anos. O que que você sente? O que que aconteceu ali? O que que significa a separação? Separação é sempre algo ruim? Por quê, né? Como que é ruim? Aí entra se tem questão de religião ou de julgamento interno, tarará. E aí fala, cara, quem tá dirigindo a minha vida sou eu de lá, cara. Não sou a. Tem que dar o F5, né? Assim, entender que é contornar, dar um nome para aquele sentimento, validar, mas espera aí, quem está dirigindo agora sou eu, né? Eu já passei por isso, mas tem tantas outras coisas ali que dá para contornar. Já sei onde fica essa rua, já consigo desviar, né? Já dá para fazer um movimento ali. Ah, que da Então, eu hora acho esse que exercício do ônibus, eu adorei isso. é muito legal. Sai muita coisa daí, Sai assim, sai muita, eu muita coisa. adoro analogia e história, assim, eu uso Muito bom muito, muito. também. E tem É gente que muito eu da queria hora. deixar pra fora do meu ônibus.
E olhar para isso, né? Quantos anos você tinha para essa menina que você queria deixar para fora? O que que ela bate em você? Por que que você quer deixar ela para fora? O que que aconteceu naquele momento? Porque de alguma forma essa menina, essa fase que você deixa para fora, ela criou um esquema em você, provavelmente. Algum esquema adaptativo vem dessa mina que você quer pôr para fora. Então você não pode, lembra aquela história? Não pode pôr para fora, né? Você não pode tirar ninguém do ônibus. Todos ele, o acordo é esse, vai ficar todo mundo aqui, mas que eu diria. Então por que que você, né? O que que aconteceu ali? Você, Nossa, muito queria saber. legal esse exercício, adorei. E é É, muito interessante quando a gente fala de recurso terapêutico, é tipo uma caixinha, sabe, gente? Assim, tem muitas estratégias, técnicas, e tudo muito personalizado, né? Tem gente, eu já recebi paciente falando assim: olha, você é a última que eu tento em TCC, porque eu não gosto de ficar levando papelzinho para casa. Falando, não, não precisa levar papelzinho para casa, a gente faz de outro jeito, né? E tem isso, assim, então, das estratégias, recursos que a gente utiliza serem sempre personalizados para o paciente e até ver também qual é a dificuldade dele usar um recurso ou outro, e entender isso também, né? uhum. Mas é isso que você falou, é muito subjetivo. Tem paciente que não gosta de fazer exercícios, não vão fazer, não tem erro, entendeu? A gente pode É. olhar para isso, mas de boa, né? É conseguir, de alguma forma, identificar os esquemas. É isso que é o principal, né? Então, às vezes você vê até na própria fala do. Pô, tem um paciente que eu adoro ele, assim, é uma pessoa incrível, puta profissional, que tem o lado artístico dele também, faz trabalhos, assim, bem pontas opostas, gente boa, e aí estava num relacionamento que você via que aquilo, sabe, de subjugação, assim, de aceitar a troco, achando que aquilo era o que é o certo, né, normal. E aí você fala, meu, aí vai entendendo, o cara vai sacando, vai fazendo exercício do ônibus, vai percebendo, aí sai desse relacionamento, arruma um que valida ele, aí a vida transforma e, puta, é lindo, assim, é lindo. E não volta, né? Assim, dificilmente volta como era. Igual andar de bicicleta, gente. Depois você aprendeu a andar, né? Porque a gente vai criando caminhos neurais disso que foi trabalhado. E quanto mais a gente cria um caminho neural, ou seja, um hábito de pensar, de agir de uma forma específica, a gente faz e repete, o cérebro registrou, e aí bacana, aí foi. Por que que esses esquemas eles são automáticos e a gente não percebe? Porque eles já são caminhos neurais muito. Eu gosto de dar um exemplo desse negócio de caminho neural, que é tipo uma estrada, assim, né? Então a estrada, quando tá no começo, passa um caminhão, é meio difícil, mas conforme passa um monte de caminhão, a estrada fica fácil de passar. E às vezes a gente cria estradas que não são funcionais, que são ruins pra gente, mas a gente tá tão acostumado que aquilo é o nosso automático, é o modo padrão, é o esquema, são aquelas redes neurais. E aí, quando a gente começa a fazer terapia e pensar de outra forma e se comportando aos poucos de outra forma, isso vai criando novos caminhos neurais. A gente faz, repete, e isso vira um novo esquema, um esquema adaptativo, um esquema automático de funcionamento. E é por isso que só perceber o esquema não faz mudar o jogo, porque eu preciso caminhar por esse caminho algumas vezes para criar novos caminhos neurais. Só perceber, só olhar para o caminho, não cria ele, eu preciso andar por ele, né? Exatamente. E para andar para ele, tá ali. Primeiro você entender que esse é o caminho mais confortável, mas não necessariamente seja o caminho que te leve ali de uma forma saudável para onde você quer chegar. Então, vai ter um trabalho para você tirar aquela mata ali, fazer aquela parada, mas é um trabalho, é um ponto ali, um momento específico, um processo que depois você vai desaguar, né? E aí vai indo até chegar uma hora que, meu, fica muito mais, você expande a mente, você fala, cara, não é por causa de X que isso vai acontecer, né? Calma, tem outras opções aqui, né? E os esquemas desadaptativos, eles podem vir muitas vezes da infância, mas também na adolescência e até, às vezes você vê as pessoas assim, ah, puta, eu entrei num trabalho e que não sei o quê, eu tive um burnout, que tananana, e aí os trabalhos seguintes dessa pessoa são sempre exaustivos e tá num lugar que não é legal e que não curte, acaba normalizando uma situação não saudável e acha que esse é o normal. E aí, de não, aí volta para essa história aí das estradas, né? Que você falou, não.
Você entrou numa estrada ali errada, no meio do caminho você entrou ali, mas não é isso aqui, cara. Vamos ver o outro lado, entender isso. Então é muito legal, essas Muito. ramificações. Você, quando você fez, já me perguntaram várias vezes na caixinha de pergunta do Instagram, né? Até você usa TCC em você, eu brinco, eu uso todo dia, porque senão a cabeça vira, é doida, doida. Você, nesse processo, reconheceu alguns dos seus esquemas e trabalhou isso em você no processo Porra, muito, né? muito. Mas assim, o terapeuta do esquema, ele já é uma pessoa ferrada, assim, quebrada, sabe? Quanto mais ferrado na vida, normalmente psicólogos são pessoas traumatizadas, né? O normal, assim, já acima da média, assim, é tudo fodido. E aí, para você ir para terapia do esquema, você tem que ser, assim, rebosteio, sabe? Tipo, trauma, desajuste, instabilidade, 18 esquemas ali bombando, 5 domínios gritando, é caos, assim, para poder justamente conseguir entender. Porque você é uma pessoa muito sem tanto sofrimento interno, sem tantas coisas, eu não sei se tem saco para a terapia do esquema, para estudar, para fazer, porque ela é muito sofrido, né? Assim, é para pessoas que sofrem mesmo. Ela foi feita pelo Jeffrey Young para ele era borderline e com um sofrimento muito intenso, não conseguiu esse caminho na TCC e é feito bem para psicopatologia mesmo, né? Tanto que a terapia do esquema não é indicada para questões mais ok, né? Do tipo, uma dúvida aqui, a outra ali, Caso para eu onde eu compre uma vou. bicicleta. Não, exato, não é por é mais assim, eu casei e quebrei a bicicleta e arrebentei o negócio e ferrou e não sei para que lado. É muito mais ela foi criada inclusive para transtornos borderline, transtornos graves, assim, né? Então, assim, tanto que a maioria dos pacientes que eu atendo são sobreviventes de tentativa de suicídio, são borderline, assim, de grau bem alto, né? Para personalidade antissocial, é o cluster B ali, né? Aham. Bombando. Então, é uma abordagem difícil para o psicólogo, difícil para você estudar, né, para ter uma formação constante ali, você tem que ficar sempre ali se atualizando, e quanto mais esquemas você tem, mais fácil também você identificar ali, né? Então por isso que assim, se um dia você conhecer um terapeuta do esquema que fala que não tem esquema ou tem um ou dois, você fala, tem. Então, normalmente são terapeutas também com uma infância bem paulada, assim. E eu acho que tem a vivência. Eu não tô dizendo, gente, que a gente é obrigado a ter passado por isso para ser um bom terapeuta, não é isso, mas a Não, vivência ela dá uma cor diferente ao olhar para o outro, ao olhar para a dor, a essa análise teórica e juntar isso para a prática. E eu acho que, nossa, é interessante, assim, tenho a Letícia, que ela é uma ótima psicóloga, e ela deu aula de DBT até no meu curso, e ela tem transtorno de personalidade borderline. E também como ela alinha isso com passagens da vida dela, e como ela aprendeu e como ela traz isso para os pacientes, cara, é incrível, assim, é. porque, enfim, né? Mas e o esquema de vulnerabilidade? O que que você Esse, vê desse? tá. Esse, o vulnerabilidade é muito interessante, é um outro domínio, né? Esse é um domínio mais de autonomia, desempenho prejudicado, falta de limite, famílias porque tem vários tipos, né? A vulnerabilidade ao dano barra doença, né? Que chama. Então, o dano, leia-se, por exemplo, a questão financeira. Então, família muito, puta, cuidado, dinheiro, vai gastar isso, vamos perder tudo, guarda. Então, esse é um tipo de dano ali, né? O medo. É medo de perder dinheiro, é medo da doença, é medo de uma catástrofe, medo de um assalto, tudo fica muito grande, assim, né? É aquela sensação de que uma coisa ruim vai acontecer, né? Mas sempre assim, pensando em saúde, financeiro, catástrofe de temporal, coisas assim, coisas externas, né? Assalto, acidente, ataque, tudo meio que nesse sentido, É assim. um esquema E que a pessoa alimenta bem um transtorno ansioso, então, esse, né? é o tag, exato, é o tag. Dificilmente você vai ver alguém que tenha tag sem ter a vulnerabilidade ou dano, e vice-versa. Então ele é bem, bem, bem por aí, assim.
é o e se, né? Aquela pessoa que fica e se, tal coisa, e se, mas bem ativado. Então, esse esquema da vulnerabilidade ao dano à doença é muito difícil para os filhos, né? Pais que têm esse tipo de esquema provavelmente vai ter filhos que vão levar esse resquício aí. Então, por isso que é muito importante. Às vezes eu atendo, chega um pai ou uma mãe, você atende adolescente, porque o meu filho, não sei o que, não sei o que. Eu falo, você faz terapia? Não, não faço. Vamos trocar uma ideia antes, aí depois a gente vê. Né? Às vezes está muito mais nesses pais. É uma catástrofe que vai acontecer. De alguma forma vai acontecer. E aquilo vai passando. Então a criança pega, né, essa ansiedade. É, fica com esse medo também. Que a Então, veja, criança ela aprende muito do mundo com o meio, né? Imagina o pai passando que esse mundo é um mundo ameaçador, que é um mundo que é um mundo que não é previsível, que é um mundo então, e gente, o ambiente é uma das coisas que mais modulam o nosso comportamento. E isso é uma coisa muito interessante. Minha mãe teve uma época que ela via da Atena todo dia, me ligava, tava um horror. Ela me ligava, não deixa os meninos sair de casa, não dá vacina, não faz não aí, sei o que, parecia que tudo ia matar as crianças a qualquer momento. Eu falei, mãe, olha, eu entendo sua preocupação, que é amor de vó, mas assim, eu vou tirar a TV da sua casa. Eu brinquei com ela. Falei, não tá dando, porque ela tava exposta àquela pessoa dando aquelas notícias terríveis a todo momento. Então, a mente dela reagia como se o mundo fosse aquilo fosse o todo. Então, imagina uma criança que cresce com o pai e com a mãe, versão da Atena, assim. Cuidado com isso. Blá, 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 blá. Então, a criança cresce achando que o mundo é um mundo ameaçador, perigoso. E, portanto, ela está vulnerável e, portanto, ela precisa de uma estratégia de enfrentamento. A estratégia de enfrentamento de alguns é evitar esse mundo. A estratégia de enfrentamento de outros é ser reativo a esse mundo e se proteger loucamente. E ser aquela pessoa muito reativa, enfrentando tudo e a todas as sem necessidade nenhuma, esperando o pior. Então, a estratégia de enfrentamento, acho que daí, para TCC, para você, acho que vai para esses esquemas que ela cria em decorrência da vivência dela, né? perfeita. É isso. Então, nesse caso, né, desse domínio, a vulnerabilidade está dentro desse de autonomia, é isso que você falou. Então, a criança ela vai crescendo com isso e tem alguns caminhos, que é aí onde abre o esquema, né? Então, pode ser esse o medo, os filhos do Datena, né, ali, medo disso, daquilo, daquilo outro. Pode ir também por um caminho do emaranhamento, é outro esquema dentro desse domínio, que é, já que o mundo é perigoso, deixa eu ficar junto aqui com meus pais. Já que o mundo é perigoso, deixa eu deixar meus filhos aqui. Sabe aquelas famílias que moram no mesmo prédio, na Nossa, sei que mesma. eu brinco que parece a Vila do Chaves. Eu tenho uns pacientes. Isso, isso. Vila do Chaves, é o emaranhamento, exatamente. Então fica uma dependência ali, né? É um alimentando o medo do outro. Então vai ficando cada vez mais juntinho. Nenhum filho consegue sair de perto, os pais estão lá, ninguém mora. Aí o que acontece? Nasce também mais um outro esqueminha ali, que é o de incompetência e dependência. Então também pode ter aquela pessoa emaranhada, que daí também pode se sentir muito incompetente por achar que não consegue fazer aquilo sozinho, né? Então dá esse esquema de incompetência, de dependência, também o esquema de fracasso pode vir, porque falta uma autonomia, falta um peitinho de pombo. Pode vir, raio, tá, vá, que eu te devolvo. Não tem esse peito de pombo. Então é tipo, não vou sair porque o raio vai vir, deixa eu ficar aqui, né? E aí vai gerando todos essas aberturas aí, né? Que é o emaranhamento, pode vir a dependência, pode vir a sensação de fracasso, vulnerabilidade ao dano à doença, que é o ICIM Arial 72. E o mais interessante, gente, interessante, eu não tô dizendo legal, tá? Tô dizendo assim. Olha que coisa, né? É que esses esquemas vão afetar. Ó, eu vou fazer até um adendo, né? Você falou de personalidade e de o quanto é eficaz a terapia do esquema para pacientes ali no cluster B com transtorno de personalidade ou no espectro, né, gente? Tem gente, muita gente não fecha critério diagnóstico para um transtorno de personalidade, mas está no espectro ali com vários sintomas e modos de funcionamento, que é comum. E aí o interessante é que assim, a personalidade ela se forma mais ou menos até os 21 anos, quando a gente tem uma poda neural importante no cérebro. Isso não significa que ela não muda depois disso, né? Ninguém é Gabriela, nascia assim, morria assim. Muda assim. Mas a personalidade, assim, o grosso, vamos dizer assim, do nosso modo de funcionar, se forma entre 18 até os 21 anos, até por isso que a gente
costuma, é recomendado dar só diagnóstico de transtorno de personalidade após os 18. Em alguns casos específicos, pode dar depois dos 15, mas assim, o mais recomendado é depois dos 18 anos. E aí, o que que acontece? A personalidade da pessoa, ela vai sendo formada com base no temperamento, que é algo genético que nasceu ali com ela. Então, você vai ver gêmeos totalmente diferentes, né? Irmãos totalmente diferentes. Então, a gente tem um temperamento, que é um negócio que nasce com a pessoa, a interação dela com o mundo, né, com o ambiente, com os cuidadores principais, e daí começa a ir para a escola, com os amiguinhos, tal. Então, todo esse combo vai formando a personalidade, quem a pessoa é, como ela se vê, como ela reage ao mundo, como ela reage ao outro. Isso é muito interessante, porque daí os esquemas estão sendo formados a partir disso. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é que tanto os esquemas vão influenciar na formação da estrutura de personalidade dessa pessoa, quanto a personalidade dessa pessoa vai influenciar na formação desses esquemas. Faz sentido, não? Faz total sentido. É que a terapia do esquema é assim, é muito isso que você estava falando no começo, né? É normal ter os traços de e não necessariamente aquela pessoa que fecha algo. Traço de alguma coisa, a gente tem, né? Dificilmente você vê alguém falando assim, eu sou um narcisista Uhum. e gostaria, não, é sempre assim, eu tenho TDAH, ou eu tenho ansiedade, é tudo o mais bonitinho, né? Assim, Isso. os BOzão mesmo, então é que assim, eu sou antissocial, né? Super psicopata, sou narcisista, é complicado se relacionar comigo, mas tem um lado bom. Então, assim, é mais para aquele que tem esse BOzão, vamos dizer assim, né? Não que não seja para os outros, é também sim, mas ela funciona muito bem nesses casos mais graves, vamos dizer. Mas é o que você disse, uma coisa alimenta a outra, a outra alimenta um, então tem coisa que já vem no chip, já vem de fábrica ali, né? O temperamento, e outras que a gente vai. Na maior parte das vezes, isso que eu acho assim que todos os pais e mães todas as pessoas têm que fazer terapia, óbvio, uma funilaria mental e tal, mas tem que ser obrigado, sabe? Assim, ó, já no pré-natal, já vai para ter, nunca fez, vai fazer, porque vem dos pais, né? Muitas vezes, se não está no chip, vem dos pais. E se vem no chip, mas tem os pais ali legais e terapeutizados, dá para diminuir aquele volume, sabe? Daquele mal-estar ou daquela vontadezinha de ferrar o outro, dá para dar uma frequência. Até isso que você falou dos gêmeos é muito interessante, né? Porque os pais também ali, né, vem, sei lá, tem um desde pequenininho, 2, 3 anos de idade, esse aqui é mais organizado, esse sim, meu, Isso. desorganizado. Esse aqui é bonzinho, o outro é danado. Vai crescer assim, né, porque tá Não ouvindo. somos os mesmos pais com cada filho. Eu tenho dois filhos e eu sou uma mãe diferente para cada um. Então, você tem dois, você sabe bem, né, aquela diferença ainda de idade ali. Então, você fala, pô, como é que o de cá vê esse relacionamento desses dois daqui, esse daqui com esse, aí a dinâmica junto, aí enfia o pai ali, e, pô, como não vai nascer esquema desse trem aí? Então, tem que estar muito. Quanto mais terapeutizada for a pessoa, melhor para esses esquemas serem identificados, não que não vão existir. Todo mundo vai ter. Não vai ter pai e mãe que vai fazer um negócio lindo. Não vai dar ruim em algum momento. Mas é saber manejar ali, né? Ah, eu vou fazer Então, uma pergunta boba, mas eu nunca acho boba. Tem esquema que é pior, que é perrengue, que você fala, meu, tem, não ou tem? tem. Do quinto domínio, né? Porque é meio que uma ordem hierárquica, né? O primeiro domínio é meio que dos cluster, que o povo não fala assim, nem existe mais tanto, mas assim, não fala, mas é meio que o cluster B é os evil, né? O cluster, os deprimidos, os toques, são os bonzinhos, né? Quem tem transtorno obsessivo compulsivo, uma depressão, são os bonzinhos, vamos dizer assim. Uhum. O border narcisista, né, ali é o mais difícil de lidar, e os esquizoides, aquele outro temperamento ali mais fora da casinha, vamos dizer. Estou fazendo uma leitura bem grotesca, né? Não, eu Então, sei. assim, Aham. mas deu para entender, né? Aí o pior, então é assim, aí tem o domínio 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 são os caras que o negativismo, o pessimismo, aqui onde entra bastante o narcisista também, o arrogo, né? Esquema de arrogo. Tem os que são mais complicados. Aqui é a soma, né? Não é um esquema, mas o cara, para chegar no quinto domínio, ele passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ele tem um conjunto da obra ali. E aí é Aham. aqui que sai aquele caldeirão que vem uma personalidade um pouquinho mais, que pode ter uma maldade ali, né? Um olhar mais
a culpa é sempre do outro, o outro que não me entende. Estou com saudade de você, venha na minha casa. Então, sabe, se faz o outro se movimentar para ele, né? Mais manipulatório, assim. Normalmente essas pessoas passaram pelo abandono, pela rejeição, por defectividade, daí hipercompensa aquela defectividade, e aí se torna. Então é um negócio infinito, assim, né? Ah, eu Mas vou te tem, fazer tem os uma piores. pergunta aqui. Gente, eu fujo, vocês sabem. Quem assiste, eu dou umas fugidas. Ah, Lucas, você acredita em maldade? eu acredito em maldade. Eu acredito em maldade. Sim. E É muito você? interessante pensar. Sim, e aí depende do que a gente está chamando de maldade, né? Não sei se como algo inato, assim, tipo, nossa, sei lá, igual aquele filme do Macaulay Culkin, nossa, tem um bebê que nasceu mal, né? Mas eu acho que a gente tem mais ou menos tendências a conseguir seguir regras ou não e a sentir no prejudicar o outro ou não. Então, eu acho que isso é sim flexível de acordo com o temperamento e tudo isso que a gente falou, esses esquemas. Porque a Isso. Eu maldade é atendo. entendida como a questão de seguir regra e o prejudicar o outro. Se eu A fosse regra, a resumir regra da pessoa maldosa, ela está acima da regra da geral. comunidade, né? Então, assim, eu atendo muito antissocial, né? Psicopata, Marco, sociopata. deixa eu falar uma coisa. Foi uma área de estudo minha, mas não foi minha área clínica pela dificuldade de atrair esses pacientes para a clínica. Então, que da hora que você, assim. Mas eles vêm quando não tem mais relações interpessoais. Não é que ele acorda e fala, deixa eu me cuidar. Não. Aham. Eles vêm, assim, muitos desses pacientes, eu tenho muitos pacientes que são indicação de psiquiatra. Então, ele já vem com um diagnóstico de, por exemplo, aqui psicopatia é um nome jurídico, né? Mas é mais para entender, né? O cara vem ali com esse diagnóstico. Então, beleza, vai tratar o primeiro dia, tipo, né? Tipo, meu, vai, fala essa merda. Tá meio que por obrigação. E Uhum. aí depois o negócio vai desenrolando. Mas quando procura ali mesmo, vai no psiquiatra e tem indicação, tudo isso é quando as relações já se quebraram. Então é super difícil você encontrar na clínica, por livre e espontânea vontade, um quadro de psicopatia com 25, 30 anos. É tudo 40 a mais, que o filho já foi para PQP, mudou de lugar, de país, está sendo processado pelo sei lá quem, perdeu o emprego, ou muitas vezes esses caras são os donos, né? E estão sendo processados, as relações estão quebradas. Aí busca essa funilaria mental, porque senão não está nem aí, segue jogo. E é louco de ver, porque realmente assim existe isso, assim, é desde das regras, né, que você está falando desde criança, né? Você vai buscar ali muitas histórias, é o prazer mesmo de fazer uma maldade pro outro e ninguém mandou ele se colocar ali naquele lugar, tipo assim, sabe? Então é E o que isso interessante. traz, né? Qual é a recompensa, né? Às vezes é sentir o poder sobre o outro, às vezes é sentir mais esperto, às vezes é aprender, ver como que é a experiência do outro sofrendo. É muito interessante o discurso do porquê, né? Qual é a recompensa? Porque a gente mantém comportamentos que a gente tem algum tipo de recompensa, seja ela funcional ou disfuncional, mas a gente tem né, uma recompensa ali, alguma coisa que tá mandando, não uma recompensa, mas um reforço para aquele comportamento, né? Eu acho que o reforço maior para eles é justamente a manipulação, né? O gato e a baratinha. Qual que é o reforço do Hum. gato? Tá se divertindo ali, ó. Vem aqui pra cá, vou deixar você vir para aqui um pouquinho agora, eu não quero mais. Agora Isso. então, assim, e vai perpetuando isso. Na hora que a barata sai e não consegue outro, aí descamba, né? Hum. Exatamente. E até entra isso que você falou, né? Da dificuldade do terapeuta, não no sentido da terapia do esquema, é que o cara tem que ser bom para manejar caso assim. Se não maneja, se não é manejado. Eu acho que tem que ter uma bagagem de vida, é difícil, exatamente. Então, assim, puta, vou falar uma coisa horrorosa, pode me xingar no chat, fala, né, o que quiser, mas dificilmente você vai ver alguém, tipo, com 20 anos de idade, estou sendo bem preconceituosa, né, beleza, estou sendo, mas dificilmente você vai ver alguém com 20 anos de idade sendo um puta terapeuta do esquema, assim, pode ser bom, ter a técnica ali e tal, mas existe grande, tem que fazer uma supervisão, não acho que então, não possa existir,
mas vai ter que fazer supervisão no mínimo uma vez por semana, porque é um dois para ele ser manipulado pelo paciente. Assim, Concordo. porque você não vai pegar um cara de 20 anos que é psicopata ou narcisista. Os caras já vão vir calejado. Pega um moleque de 20, você pode virar a baratinha dele. Então, é embaçado, assim. Eu E concordo falar, né? fortemente. Porque tem um esquema que se o terapeuta do esquema tiver esse esquema ativado, que é o de busca de aprovação, ele tem que trabalhar muito para tentar desarmar esse esquema, descobrir como ele pode ser adaptativo, porque a busca de aprovação é muito. Se a pessoa tem essa busca de aprovação, é muito difícil trabalhar com esse cluster B, vamos dizer. Eles te amam, te odeiam. Né? É um negócio bem complicado. É muito interessante, né? Que é como se plugassem, assim, nas nossas relações. Os nossos esquemas, o esquema dos nossos amigos, das nossas relações profissionais, pessoais e com os pais, e porque eles plugam, desplugam, eles se ativam, né? Quantas pessoas, às vezes, não com essa frase, mas falam assim: eu fico doido perto dessa pessoa, eu fico assim quando eu tô. É que alguns esquemas são ativados em algumas situações, em determinadas pessoas. Tenho um paciente que assim, ele tem uma tendência, tem esquemas, né, e a gente já trouxe tudo isso, tal, que predispõe ele a relações muito tóxicas, intensas, de paixão e que acabam com aquela explosão também, né? Mas são Uhum. essas mulheres que ele fica apaixonado. Chegar uma mulher calma, tranquila, um amor pra cuidar e etc. Nossa, não sente nada. E é isso, a gente tem formas, né, de ativar ou desativar o nosso esquema e é um processo reconstruir isso, né? Para ele, por exemplo, se interessar por uma mulher que não nativa esse esquema dele que ele chama de paixão, né? Mas que a gente sabe o que tá por trás. Isso, que aí tem, né? E ele tem que entender também, na terapia do esquema, ela é muito mais na canela, assim, né? Mas até meu supervisor falava, assim, falava, meu, era bom esse meu lado de ser mais faca na bota mesmo, assim, né? De falar, ó, isso que você está chamando de paixão é manipulação. Então vamos Aham. entender essa manipulação, né? Aonde que isso entra, aonde que sai, onde que vem. Eu sou apaixonada. E aí eu vou vendo você falar e são várias amostras, né, de pessoas assim que vão aparecendo até aquela, porque assim, né, normalmente, não sempre, né, é que onde tem, se tem leite tem teta. Então vamos ver aí o que está acontecendo para você estar nesse lugar aqui, né? Onde tem um egoísta, normalmente tem um generoso. Mas E aí o generoso é o bonzinho, né, normalmente. Mas espera aí, aonde está também esse prazer, né, também de se colocar como quase que uma vítima, um alimenta o pior do outro, né? Então, assim, não é o justo, é o generoso ou o egoísta. Então, fica um alimentando clube o dos pior do outro. esquemas, literalmente, né? Exato, exato, Realmente. exatamente. É, Ai, gente, eu sou mais otimista, assim, né? Uma vez eu tô casada já faz 10 anos, mas eu conheço meu marido desde novinho, assim, né? legal. E a gente, nossa, como a gente era amigo antes. Quando a gente começou a namorar, era tóxico o relacionamento. Ele mega ciumento. E eu, assim, muito explosiva. Era umas brigas de, nossa, eu tacava celular na cara de um. Falava, gente, não ia dar pra casar daquele jeito. Então, eu sou otimista em relação a relações conturbadas. Assim, a gente foi aprendendo, a gente foi crescendo. A gente era novinho. E, nossa, hoje uma paz até, nossa, é isso, se conversa e tal. Mas sem o reconhecimento do quanto certos padrões de relação são disfuncionais e o quanto a gente está colocando fogo na caixinha, né? Quando tudo é o outro e quando não há um reconhecimento do padrão dos dois, ó, esse negócio seu aí faz isso em mim, esse negócio meu faz isso em você. Vamos mudar para melhorar? Vamos em quanto tempo? Se não, não vamos ficar junto. Ó, a gente se adora, mas beijo, me liga. Se não há isso É, tem relações que ficam uma vida literalmente é. destruindo um ao outro, né? Mas ó, esse o isso que você falou, até da sua história, é a comunicação e respeito, né? Porque Isso. pode ter muitas coisas, mas assim, se não tem comunicação e não tem respeito, pode jogar o celular, fazer os negócios que vocês eram mais novos, né, imaturos, sei lá, enfim, aí tem que ver o estado de jogador. Mas se não existe uma comunicação e um respeito, não vai, não equaliza, né? Nunca. Aí entra os abusos, né? Também é muito comum em clínica a gente ver
questões E de se você entende abusos aquilo como normal, pesados. né? Você nunca vai parar pra falar, peraí, para tudo, vamos parar isso aqui e ver o que tá. Não, o problema é que tem muita gente que entende, não, isso aqui é o normal, é isso aqui que é uma relação. Segue o Isso. jogo. Isso, é o autossacrifício, a subjugação, é a pessoa que se normaliza um relacionamento abusivo. E tá tudo bem, é o que tem. E aí você vai ver os esquemas, defectividade, privação emocional, abandono, né? Então que bom que você conseguiu ainda, né, achar essa equalização aí, né, com uma comunicação legal, com respeito, com Não foi tão rápido assim, viu, gente? Vamos sentar conversar hoje, né? vamos lá. Não, né? Foi muito. Entre indas e vindas, e assim, eu conversava muito com meu pai, mais velho, experiente e tal, e eu ouvia muito meu pai, assim, que tinha muita experiência, e ele conversava. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Eu não fazia terapia na época, mas. E não tô dizendo, gente, que uma pessoa sabe é igual a um terapeuta, não é nada disso, mas eu acho que isso me ajudou a entender e falar: peraí, vou tentar mais uma vez e de que forma? Ou não vou tentar e tá tudo bem, gostar de pessoas e às vezes não dá certo, né? Afinal, meu pai teve Uhum, 75 casamentos, eu tô brincando, gente, ele teve três. uhum, Mas, e tá tudo bem também, mas eu acho que e tem muito esquema, né? Daí, pô, não, a gente faz terapia falando da gente, falando do outro, mas tem muito esquema que eu reconheço em mim. E uma vez, olha que interessante, uma vez meu marido falou assim, né? A gente casou faz 10 anos e a gente casou um pouco depois que meu pai morreu. E eu tinha uma ligação, assim, muito grande com meu pai. Ele falou: você não teria casado comigo se seu pai tivesse vivo. Tipo, pelo menos não naquele momento. Poderia ter casado depois. E eu falei, uhum. provavelmente não. Então tem vários esquemas aí, né? Eu conseguir, por exemplo, falar, ó, esse relacionamento tem que ser assim, 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 mas se não fosse, eu não me sentia abandonada, porque tinha uma figura. Entende? No meu caso, a figura do meu pai. Agora, tem pessoas que não tem, como eu vou falar, não tem repertório, não tem ninguém. Então, se ele me abandona e se acaba esse relacionamento, eu não tenho mais nada. E daí nunca sai do relacionamento. Eu tinha uma figura de apoio. Então, tem muitos esquemas, percebem? É que veio na minha cabeça essa coisa. Não foi só Perfeito. uma conversa linda com ele que fez Uhum, funcionar. sim. Perfeito. É tudo relacionado ali, né? Tá passeando ali o que você está falando, inclusive entre a vulnerabilidade, né? O medo do e se e tal, o emaranhamento, essa questão, né? Se meu pai talvez estivesse vivo, eu não teria ficado com ele, e aí o processo de crescimento, aí assim, tudo é um passeio aí entre os esquemas mesmo. Eu arrepio, eu fui ouvir você falando assim, cara, ó, não sei se dá para ver aí, tá vendo? É, E aí tem os modos, porque também tem isso que você estava dizendo, se a pessoa não sai, que nem você conseguiu andar, né? Vocês caminharam ali. Pô, tem uma perda de uma referência masculina importante para você, que, né, era o cara sábio ali, você ouvia ele, era um pai legal, né? Pelo que você está dizendo. sim, Aí sim. perde isso, né? Aí, vamos lá, agora tem esta outra pessoa para, enfim, é muita coisa acontecendo, mas dependendo do tanto de esquema que tem, a gente entra numa outra parada da terapia do esquema, que são os modos de funcionamento. Se uma pessoa, ela tem tantos esquemas assim, né, por exemplo, do domínio de autonomia e desempenho prejudicado, que entra, né, por exemplo, de vulnerabilidade ao dano à doença, emaranhamento, sensação de incompetência ou de dependência ou a sensação de fracasso, que já é uma cacetada de esquema, né, dentro de um domínio. Aí pega mais algum outro domínio ali, vamos para o abandono, né, aquele esquema de desconexão, rejeição, abandono. Porra, você já tem ativado aqui uns 8, 9 esquemas. Então vamos trabalhar com modos, né? Então tem os modos da terapia do esquema. Então tem o modo criança vulnerável, que é aquele adulto que a criancinha interna dele sente que a qualquer momento ela vai ser deixada por um conjunto de fatores, um conjunto de esquemas, né? Então tem o modo da criança indisciplinada, tem o modo mais arrogante, né? Que é aquela criança zangada, que eu tô de mal. Tem são modos, aí você vai fechando ali esses agrupamentos vão sendo nomeados como modos, e para sair dele é identificar o modo e fazer o cambiamento, né? Trocar a marcha e falar, pô, olha eu aqui na vulnerabilidade, no emaranhamento, não sei o quê, deixa eu voltar, respirar e falar, tá, então meu pai morreu e a gente está aqui junto, agora não é o momento para ficar, mas esse cara é esse, meu pai é o meu pai, esse é você, né? E aí entender o Ah, modo e vai, tem que ter alguém do teu lado que equalize isso, porque senão também, né, exatamente. E até comunique e aproveitando que respeite. entramos nisso, como é que o terapeuta
ajuda a trocar essa marcha, enfim, como transformar esses padrões? O que que o terapeuta faz? O que que o paciente faz? É colaborativo ou a gente faz mágica na terapia? Não, zero mágica, assim, o número um é entender o esquema, né? Entender o esquema, os esquemas, normalmente, eu não lembro de ter atendido alguém com um esquema, né? Assim, entender os esquemas, nomear esses esquemas, contornar, né? Falar assim, ó, isso aqui é a vulnerabilidade à dona doença, isso aqui é o meu domínio de limite prejudicado, isso aqui é o meu pessimismo, negativismo, aqui é a minha subjugação, pá, 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 nomeou. Entender aquilo. Depois que entende, que você consegue identificar esses esquemas, aí vamos para o modo, né? Vamos dizer assim, se é uma cacetada de esquema, então o que está ativado aqui? Que a ideia é o quê? É ir para o modo adulto saudável. Para chegar no modo adulto saudável é encontrar o modo criança feliz. Essa criança feliz é aquela que se valida, se ouve, entende. Não é que não se ferrou muito, trauma pra cacete, mas aí vai lá e fala: ó, por que que você tá com raiva? Senta aqui no meu colo, meu eu de 9 anos. Ah, tô com raiva por causa disso, daquilo que a minha mãe, meu pai separou. Verdade. Puta, que safado, gente sem vergonha. Concordo com você, te entende, valida a criança. Valida, dá um alívio. Você fala, ai, que alívio que eu não preciso amar minha mãe. O ponto, né? Se a questão era essa. Eu tenho que amar minha mãe, mas não amo, mas eu não sei. Tá, entendi o porquê que eu não queria amar naquele momento ali e tal. Aí você vai limpando, vamos dizer assim, né? Vai dando essa limpa. Aí, para você transformar isso, enxergou o modo, é um cambiamento, tipo trocar marcha. Todo mundo tem os modos de funcionamento, o modo X, Y, Z, o modo filho mais velho, o modo filho mais novo, o modo mãe mais novo. Entender esses modos. Entender o modo, qual que é o adulto saudável aqui? O que que o adulto saudável faria aqui? Né? Aí vem trabalho de imagem mental, que é super importante na terapia do esquema, né? De reparentalização. Aí você entende aquilo. Ah, então tá. Essa Eu, como imagem uma mental é criança. como se você fizesse uma imaginação ativa da pessoa vivenciando esse Isso, modo isso, mais saudável. isso. Mas é, por exemplo, aí você pensa assim, né? Eu, como a criança zangada, jogaria o celular na janela. Já fiz isso, já joguei, já entendi, validei a minha raiva, tum. Como que eu lido com a treta de agora? Tudo isso pensado aqui, né? Porque daí chega uma hora que o seu cognitivo já está tão identificado com aquelas imagens mentais que na hora da treta, naturalmente você consegue cambiar o modo, entendeu? Você consegue fazer a Como tipo troca. um Tipo, soldado. Antes de ir para a guerra, isso, ele treina a usar aquela arma, ele isso, treina no campo de batalha. Quando chegar a batalha, meu, ele já sabe pegar a espada, já sabe para onde ir, porque ele já fez aquilo no treinamento. É tipo isso, isso. isso, exato. Aí fica blindado. Então aí já vai saber. Então, porra, não vou jogar. A vontade é de jogar o celular da janela. Mas aí, não. Faz o cambiamento de modo, adulto saudável. Parar, não vou responder agora, vamos conversar depois, entender qual a parte minha que errou, qual que é a sua, para não ficar só a culpa é do outro. E aí vira o soldado que tem ferramenta para entender aonde ele está e se aquilo vale, se é uma batalha, que porra é essa? Né? E aí entender aquilo ali. Então total, adorei essa metáfora, inclusive, de Não, soldado. eu adorei, adorei. E se você fosse falar assim, se a pessoa tá assistindo e ela, pô, queria buscar a terapia do esquema, como ela te acha, o que que ela busca, e para um psicólogo, pô, queria estudar esse negócio, queria ler sobre isso, ver isso aí, o que que você indica para quem tá assistindo a gente fala, cara, preciso disso aí? Ó, eu estudo psicologia, eu me formei depois de velha, mas eu estudo há mais de 20 anos, assim, né? Gosto muito, é um tema que eu adoro, estou sempre lendo algum livro, assim, estou sempre ouvindo alguma coisa ali. Mas para a terapia do esquema, das coisas que eu vi, li, aprendi, estudei, eu fiz a pós-graduação no Centro de Estudos de Terapia Cognitivo-Comportamental, né? O CETCC. Eu gostei muito, assim, né? Então, lá é uma. É, é interessante também, se também for o caso de estudar neuropsicologia, né? Eu também fiz essa pós ali, né? Gosto também dessa área, mas não é o essencial, vamos dizer, mas tem uma importância. O principal é ter uma noção da TCC, mas se for para estudar mesmo, eu indicaria o Centro de Estudos de Terapia Cognitivo-Comportamental. Gostei muito, os caras ali são super dentro, né, desse universo da terapia do esquema,
e focar nessas instituições que têm algum peso, sabe? Para também não ficar patinando, porque é difícil. Não é um negócio fácil, é difícil, mas é demais. Chega uma hora que, meu, você já tá. Supervisão faz diferença, né, nesse caso, Não, principalmente para quem está tem que ter. começando. Tem que ter supervisão, tem que ter, assim, porque senão você também endoida. Porque a terapia do esquema não é uma terapia que dá para você atender, por exemplo, 10 seguidos, entende? 8 seguidos, já acho que seria um limite. Porque você sai de uma quinta, cai numa primeira no arranque ali. Você vai para um deprimido que, meu, tá muito ali no antes, com os esquemas extremamente ativados, e você sai para uma pessoa que é abusada pelo próprio irmão sexualmente, que o primo, não sei o quê. Então, assim, e demanda um trabalho do terapeuta de fazer um plano estrutural ali, né? Não é um negócio que 50 minutos, foi, acabou, próximo, vamos aí, tal, que tudo bem, porque tem muita coisa que é pela fala mesmo, para falar, elaborar, transformar, mas a terapia do esquema ela é bem complexa. Então, eu acho que, assim, respondendo, para estudar, eu iria na fonte mesmo, que é o CETCC, fazer uma formação mesmo de terapia do esquema, não um curso, nada disso, assim, fazer uma especialização mesmo, uma pós-graduação ali, e você vai ter essa ideia. E eu continuo indicando e vou indicar, acho que eternamente, o Reinvente Sua Vida, que é Bíblia, para qualquer pessoa, seja paciente, acadêmico, psicólogo, psiquiatra, é uma leitura leve, E fácil, esse livro? é muito legal. O nome é horroroso. Eu acho o nome assim super ultra coach assim, né? É meio reinvente a sua vida, acho terrível. Mas é o máximo, né? Do Jeffrey Young, é o criador ali, tem alguns livros ótimos, mas eu acho que o Reinvente Sua Vida ele é paulada, assim, sabe? Ele vai na canela. Esses são os esquemas, é assim que se trata. Você sente isso por causa daquilo, então o paciente pode ler também, entendeu? Ele pode se ver ali. E quem gosta de psicologia também vai ler aquilo e expande a mente. É demais. Assim. Então, acho que essa soma, né, para quem quer trabalhar com isso. Mas se for só por uma curiosidade, para entender, vai no livro que, meu, é sucesso. Luca, esse foi um dos melhores episódios. Assim, Ah, amei, amei. Muito eu obrigada pelo também. tempo, Que isso, disponibilidade, Thaís. conhecimento. Que isso também. Eu que tenho que agradecer. Amei o papo, passou voando. Agora que eu vi aqui que a gente está esse tempo todo trocando ideia e passou muito rápido, cara. Muito, muito, muito gostoso trocar ideia aqui com você. Você é um amor, uma pessoa muito legal. Gosto de te seguir, dos seus conhecimentos também, das suas histórias, da naturalidade que você fala do TDAH, que é um transtorno tão complexo e você tem um olhar tão empático, bacana, interessante, inteligente. Então, assim, para mim é uma honra. E eu que agradeço muito. Obrigada, viu? E ó, para quem tá aqui, os contatos da Luca estão aqui, na descrição do vídeo também. E daí podem mandar dúvidas, comentários. Muito obrigada, gente.